Olá, está começando mais um podcast Deus Ouve Elas. Eu sou Jéssica Machado. Eu sou a Cat Lopes. Eu, a Luzane Winter. E eu, Lana Carvalho. Espelho, espelho meu. E esse episódio a gente vai falar sobre beleza exterior e beleza interior. E o nome do episódio, ficou aí, Além do Espelho. Mas antes da gente ir pro Além do Espelho, eu queria fazer uma pergunta para as meninas. Eu sei que a resposta é sim, mas a gente vai perguntar mesmo assim, Porque eu acho que isso é inerente a cada um, todo mundo faz isso todo dia, que é se olhar no espelho. E o que é esse olhar no espelho para vocês? Tipo, o que é hoje, o que é de todo o histórico da vida. Sinta-se à vontade. Já significou tanta coisa. Eu acho que depende do momento. Quando acorda, aquela coisa de se arrumar mesmo para sair para ir trabalhar, né? Mas, de vez em quando, a gente vai lá procurando uma ruguinha a mais. E outras vezes, nessa da gente ficar se olhando demais, daqui a pouco você começa assim, a ficar pensando na vida. Mas daí já passa. É bem interessante isso, porque geralmente a gente vai para frente do espelho primeiro por uma obrigação, como a Cat citou, né? Então, se eu tenho que sair, ou até mesmo no levantar, se você não tem que sair, mas vai ficar em casa, automaticamente você vai lá, né? Que seja para dar uma ajeitada no cabelo, né? E etc. e tal. E às vezes também você vai para frente do espelho quando algo te incomoda, algo que você não consegue ver, mas te incomoda, e você então vai para lá para tentar desvendar, ou então colocar, ou visualizar algo que você percebe, mas que não tem condições de enxergar ou de visualizar sem o auxílio dessa ferramenta. E daí, às vezes, acontece isso que a Cat citou, que, além daquilo que te incomodou, que você acaba visualizando, você encontra umas ruguinhas a mais. Né? No meu caso, então, né, é melhor nem mencionar. É melhor nem mencionar esse detalhe aí. Eu tô na fase de caçar os cabelinhos brancos, assim, que eu tô Eu começando também. a ter, sabe? E é assim, tipo, antes, uns anos atrás, eu achava 1, 2 a cada mês, assim, e daí eu conseguia, tipo, achei um, tirava. Agora eu não tô mais dando conta, assim, de tirar. Mas aqui não pode tirar. Você Não pode? tira um, não, você tira um, nasce 4. Que bacana. Então, daí agora tá, tipo, só que é mais por dentro, assim, não é bem nos fios de cima, sabe? Aí tá mais escondidinho. Mas eu já tô me conformando com eles também. Tá tudo certo, sem crise. Eu tô na mesma fase da Lana dos cabelos brancos, mas eu ainda não superei, não. Eu arranco e falo, Senhor, mantenha assim desse jeito que tá ficando. Olha bem, né? Olha o preconceito. Já pensou se eu decidir fazer isso comigo, gente? Pensa. Ô, Lô, perdão. Passa a máquina, Lô. Pensa, nossa, não tem, né? Chega uma fase. Então, até para a gente pensar, né? Assim, de que forma, quando eu vejo, por que isso me incomoda? Que mensagem isso traz para mim? Como essa coisa me afeta? Porque, né, para tomar uma medida dessa, eu sei que eu também já fiz isso na minha adolescência ou na minha juventude. Acho que na minha adolescência ainda não tinha cabelo branco, mas na juventude sim. Então, é bem interessante quando as nossas próprias atitudes elas começam a refletir pensamentos e sentimentos que a gente abriga. Então, é bem pertinente para a gente conhecer um pouco mais de si também nesses momentos. É que eu acho que essa questão do cabelo grisalho, ou quando começa a nascer os fiozinhos brancos, né? Eles automaticamente remetem à tua maturidade.
E qual é o problema da maturidade? Se você está ficando mais experiente, se você já tem mais conhecimento da vida, tecnicamente você vai cometer menos erros, tecnicamente você vai ter um olhar mais maduro para a vida. Tipo assim, as pessoas ainda olham para a maturidade assim como se fosse um peso, enquanto não é um peso, é libertador. Quando eu fiz 30, e eu sempre falo isso para as meninas, né? Quando chego, a gente sempre tá lidando ali com os jovenzinhos, eu sou uma jovenzona. Para não Os jovens- chamar de tia, no meu caso é tiazona, né? Mas tudo bem. Aí eu falava, gente, é algo que a gente sempre escuta, né? Por que eu não tenho a cabeça de agora, quando eu tinha meus 18 anos? Aos 40 mais ainda, sabe? E ainda com o mundo hoje, né, que te encoraja, né? Ele tem um monte de oportunidades, você tem o que fazer, né? Você não vai estar com 40 anos fazendo tricô, a não ser que isso seja por opção. Mas você tem muitas coisas para fazer, você não vai, tipo, deixar de fazer nada. E então a gente também acaba falando, poxa vida, se aos 20 anos eu tivesse a minha cabeça de 40. Então, nesse momento é legal, né, a maturidade, mas quando você olha para os fios, parece que, poxa. Então, é mais uma vez a gente colocando no nosso exterior a nossa referência de beleza, a nossa referência de felicidade, a nossa referência para as coisas boas. Enquanto eu estou também verbalizando que como seria bom se quando eu tivesse os 18 anos eu tivesse, né, a cabeça dos 40, mas a cabeça dos 40 ela vem com os fiozinhos brancos também. Então não é ruim, é bom ter. E olha que já esse ano, cadê? Já fiz 43 ano passado. É uma maravilha, é outra fase, cada ano é uma fase nova, a gente vai descobrindo cada vez mais sobre a gente e isso reflete de uma forma muito positiva, principalmente porque a gente ainda tem tempo de consertar as coisas, né? A cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, a gente tem a oportunidade de sermos melhores do que nós fomos ontem. Isso que Aleluia! a Cat estava falando também me lembrou, né? Porque eu sou aquela que tô na crise dos 30, antes dos 30 faz tempo já, né? Então, mas seguimos. Mas a gente estava conversando com umas amigas esses tempos e era essa relação, né, da maturidade. É que muitas vezes a gente visualiza o como a gente vai ser adulto e quando a gente chega nessa fase, a gente não se sente como a gente imaginou. E daí fica naquele dilema, né? Tipo, eu sou adulta, mas às vezes eu não me sinto, ou às vezes eu me sinto e parece que eu não sou, né? Então é aquele dilema eterno de quem sou. Os meus Sim, cabelos já estão ficando brancos e eu ainda não alcancei as metas que eram para esse tempo. Então, aham. para tempo. Não, e aí às vezes eu tenho bem essa sensação mesmo, assim. Às vezes eu paro e olho e falo, gente, eu tenho minha casa, eu pago conta, eu tenho um marido, eu que faço minha comida, eu lavo minha roupa e limpo minha casa. E parece que eu tenho, tipo, 18 anos, às vezes, sabe? E daí, aí tem horas, assim, que já, tipo, nossa, parece que eu já tô, não, realmente, já tô muito adulta. Aí tem horas que não, mas é bem isso que a Jé falou, porque quando eu era mais nova, eu acho que eu me imaginava, assim, tipo, nessa fase, adulta, casada, formada e tal. Tipo, uma mulher que usa salto e terninho, sabe? E essa não sou eu. E, né, os amigos que estão na mesma fase, assim, porque eu acho que eu imaginava tudo muito sério, sabe? Ai, como se pessoas maduras fossem sérias e não divertidas. Então eu me imaginava assim quando eu fosse adulta. E daí hoje, assim, tipo, sei lá, a gente saiu esse fim de semana, eu e o Lucas, a gente foi ver uns amigos e a gente tava jogando mímica e a maior risadeira. Assim, parecia. Eram os amigos que a gente era da mesma célula uns anos atrás,
parecia os anos da célula de volta, sabe? Ali a gente com 18 e tal. Só que hoje quase todo mundo casado, já tem filho. Assim, é outra realidade, mas a nossa essência tá ali, sabe? E daí eu tava conversando com alguma das minhas amigas, eu não lembro quem, esse tempo, sobre isso mesmo. Tipo, eu acho que principalmente na fase que eu tô, eu posso. Tá tudo bem eu me sentir assim, porque eu posso ser essas duas visões de pessoa adulta que eu tenho, sabe? Tipo assim, os momentos que eu precisar ser mais séria, eu vou ser mais séria, porque eu já tenho tenho que ter, pelo menos, né, a maturidade para isso e a responsabilidade de certas coisas. Então eu tenho que agir de tal maneira, mas tem outros momentos que eu posso ser quem eu sou, no sentido de divertida e tal, que isso não me deixa menos adulta, né? E aí eu tava pensando, assim, até a questão do que você falou, né, Cat, do cabelo branco e tal. Eu brinquei aqui que na eu fico catando cabelo branco, enfim. Mas eu acho que eu já observei tanto, assim, pessoas sofrendo perto de mim por estarem envelhecendo e não corresponderem à maturidade que elas precisavam ter, agindo de forma infantil, porque não queriam aceitar que estavam envelhecendo. Eu, né, convivi, assim, ainda convivo com algumas pessoas que são assim, que isso me deixa muito triste, assim, sabe? Que eu vejo, cara, não é assim que eu quero ser. E daí parece que de um tempo pra cá, eu me sinto super bem, assim, pensando, tipo, quando eu chegar nos meus 30, quando eu chegar nos meus 40, quando eu chegar nos meus 50. Porque acho que, como você falou, né, Cat, cada ano, cada fase, você vai estar vivendo um novo ciclo e um desafio diferente, uma experiência diferente. E eu sempre brinco, assim, eu acho que eu nasci para ter 40 anos, porque eu nunca me senti muito jovem, sabe? Tipo, não sou aquela jovem descolada e tal. Parece que eu nasci para ser adulta, assim, porque, tipo, não sei, eu na faculdade, por exemplo, eu não era do grupinho descolado, sabe? Eu sempre era do grupinho, tipo, mais quietinha, assim, porque não. Parece que eu nasci para ser adulta, porque eu não sou uma jovem descolada. Então, eu já não sou essa pessoa séria toda que as pessoas acham que eu sou. Eu só tenho cara. E esse papo de seriedade leva, né, ao que está na nossa pauta aqui de Provérbios 15, 13, né? A alegria do coração transcende no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E em algumas outras versões falam que o coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração. Então é muito essa questão do interior e do exterior, que é o que a gente tá falando aqui. E que, para uma curiosidade, quando eu e a Lana estávamos pensando nos nomes dos episódios, a gente até cogitou, né, que esse episódio fosse Provérbios 15, 13. Verdade. A Lô tá tão quietinha hoje, né? Mas essa Pois carinha é. Rosane, dela, pode assim, ó, falar, Rosane. tá passando uma enciclopédia na cabeça dela, ela só tá olhando pra gente. O Não, manual bíblico inteiro tá ali, ó. não é isso, né? É que eu lembrei de uma frase, é até uma música meio assim, que tem tocou um tempo atrás, mas às vezes eu acho que a gente tem muito essa síndrome de Peter Pan, que por mais assim que a gente quer crescer, mas quando cresce quer voltar ao início, sabe? Porque é exatamente à medida que quando a gente é criança, a gente sonha com determinadas coisas e a gente sonha baseado em algumas referências, às vezes de sucesso ou de coisas que a gente admira, dentro até mesmo da própria família, algumas vezes, mas que quando a gente vai chegando igual e assim dando os próprios passos, galgando conquistando, melhor dizendo, conquistando a própria caminhada pessoal e realmente fazendo esse trajeto, muitas dessas coisas não fazem parte da nossa vida. E às vezes ocorrem algumas frustrações em razão disso. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu coloco o meu nível de aspiração
é muito mais alto do que muitas vezes a realidade me permite realizar. E quando eu fico descontente com os recursos que eu disponho para conquistar algo que, de repente, não é tão compatível com os meus sonhos, eu acabo entrando numa frustração, porque se não é do jeito que eu sonhei, então eu não quero. Mas, às vezes, o nosso sonho é baseado em vida de outros. E quando a gente olha para esse... Não que nós não devemos ter aspirações, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes a gente tem que ser realista, principalmente dentro desse contexto bíblico e de vida com Deus. Porque muitas vezes, se eu disponho a minha vida para com Deus, para que o propósito dele se cumpra na minha vida ou através de mim, esse propósito muitas vezes não tem nada a ver com a vida, com o propósito do meu irmão. Então, eu acho que muitas vezes o que ocorre, até mesmo usando esse texto, é que o nosso coração fica angustiado. E quantas pessoas eu já ouvi que se sentem fracassadas porque não chegaram, não conquistaram as metas que elas colocaram para elas mesmas. Porém, assim, né, desconsiderando vários fatores, mas muitas vezes também essas metas, se eu peço para Deus fazer a vontade dele na minha vida, às vezes a vontade de Deus, o propósito de Deus não tem nada a ver com essas metas que eu estabeleci. E às vezes essa angústia, e acaba isso gerando também uma angústia no meu coração. Eu digo isso porque eu posso dizer que eu vivenciei algo mais ou menos parecido com sonhos que eu nutri e que eu via que de alguma forma tinha a ver comigo. E quando realmente Deus foi o Senhor da minha vida, eu vi que Ele me levou por um caminho, por uma direção diferenciada daquela que eu tinha imaginado, daquilo que eu tinha pensado. E a princípio realmente foi algo assim difícil de lidar, porque ao mesmo tempo que eu sabia o que era a vontade de Deus, eu falava assim, mas e eu como fico nessa história toda? Será que não tem consideração? Será que não vale? E etc e tal. E daí a gente vê que Deus realmente ele nos leva por melhores caminhos, por melhores caminhos. Por que eu estou dizendo isso? Talvez seja porque ah, eu estou num lugar em termos de faixa etária, e vocês ainda não chegaram. E talvez por isso eu esteja dizendo isso, né? Que muitos, obviamente, né, a gente deve sonhar sim, mas a gente deve ter cuidado no sentido de sonhar em Deus. Porque quando a gente sonha em Deus, tem assim, a gente pode estar certo de que quando os nossos sonhos são os sonhos de Deus, Ele é nosso parceiro nessa realização. E às vezes muitas das frustrações que a gente vivencia hoje, até mesmo para o nosso coração não está alegre, mas muitas vezes o nosso espírito está, o nosso coração está angustiado, é exatamente por causa dessa incompatibilidade, né? Porque às vezes eu estou me degladiando com Deus em relação a algo que eu quero, mas que ao mesmo tempo Ele está dizendo assim, mas eu gostaria que você fosse para esse lado aqui. Então, é basicamente isso aí. Isso lembra também o que a Lô disse em alguns episódios atrás, da gente se olhar no espelho, que é a Bíblia, né? A palavra de Deus. A gente tem dois espelhos. Aquele que a gente olha todo dia de manhã, antes de ir para o trabalho, e aquele que a gente também deveria olhar todos os dias, né? Que é a palavra de Deus. E tem uma coisa que eu ouvi em algum lugar, eu nunca lembro as minhas referências, mas que nós somos seres visíveis, né? Então, o que é visível acaba nos chamando a atenção. Então, a gente vai prestar atenção para o que é belo, a gente vai ter essa questão justamente por sermos visíveis. Então, a minha referência é algo que eu vi, algo que eu li, algo que eu sei. E qual é a importância, né, desse caráter belo?
né? O que seria o ser belo, né? Não só na nossa ótica, mas na ótica de Deus para vocês. Até essa questão, quando a gente fala de belo, né, é uma coisa muito subjetiva, porque você olhar o quanto a gente discorda, sabe? Por exemplo, eu acho belo xadrez, eu acho belíssimo, xadrez belíssimo. Tem gente que acha super demodê, acha assim, gente, eu não usaria isso, mas nunca, né? Meu primeiro dia no Pão Diário, eu estava usando uma camisa xadrez vermelha e uma blusa de lã branquinha por cima. Aí eu lembro que a primeira coisa que a Lô me disse, isso me marcou demais, Lô, eu não sei por quê. Ah, não, acabei de lembrar por quê. A Lô me disse, gostei de você, você usa xadrez. E aí eu lembro que aquele dia foi a primeira vez que eu usei aquela roupa daquele jeito. E eu não sabia se eu tinha gostado, porque eu já tinha visto a combinação e tal, não sei o quê. E daí quando você me disse, gostei de você, você usa xadrez? Eu falei, acertei na minha roupa do primeiro dia de trabalho. E daí eu comecei a usar daquele jeito. Por sua causa, Lu. Você reafirmou algo que eu tinha gostado, mas não tinha certeza se tinha gostado. Mas é interessante quando a gente fala dessa questão do belo, que é uma coisa realmente muito subjetiva. Mas, infelizmente, a gente nem sempre entende dessa forma, porque, às vezes, quando alguma pessoa faz algum comentário, você pode até estar se sentindo bem, mas alguma pessoa faz algum outro tipo de comentário que não harmoniza o seu sentimento, isso pode vir a acarretar com dúvidas, e você começa a duvidar desse belo que você considera belo, porque o outro não considera. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, porque é uma coisa subjetiva. Então, algumas coisas eu vejo que eu acabo recepcionando por não discernir ou não entender a carga de subjetividade que há em determinados conceitos, principalmente quando a gente fala quando a gente começa a conceituar o que é belo e o que não é. Se a gente olha, né, dentro da própria Bíblia, a gente vai ver assim que se a gente vai para Isaías 53, a gente fala muito da beleza de Cristo, mas que beleza é essa se, se Isaías, quando ele fala do servo sofredor, ele diz que nele não havia beleza alguma. Então, aí entra esse aspecto da importância de ter um caráter belo, do que é belo e o conceito. Né? Porque dentro daquilo do que é o olhar, é a mesma coisa que a gente fala assim, o que é o olho e o que é o olhar? Porque o olho é o órgão, mas e o olhar? É a funcionalidade, é a forma como esse órgão funciona. E uma coisa interessante é que quando a gente joga, e eu particularmente no inglês, quando a gente usa essa expressão I see, né, não é simplesmente o olhar sensorial, mas muito tem a ver com o entendimento a respeito daquilo que eu estou vendo. Então, isso para mim é muito importante quando a gente começa a perceber que tipo a minha forma de olhar ou de interpretar ou de entender determinadas coisas. Uma coisa que eu estava lendo, inclusive hoje, que me veio, né, que é um texto de Tiago, quando ele está exortando sobre a questão da prática da palavra. E ele chama a atenção disso, sobre a questão da prática da palavra. E como a Jéssica citou aí, né, sobre ter a Bíblia como espelho, porque a Bíblia sim tem condições de dizer quem eu sou. Quem eu sou. E à medida que eu a pratico, aquilo que ela está me dizendo que eu sou, vai se tornando uma realidade no meu dia a dia, não só naquilo que é visível para os outros, mas também aquilo que vai fundamentando o meu caráter e a minha pessoa.
E ele diz assim, para gente, voltando, né? Então, quando a gente fala assim, se a Bíblia diz que eu sou filha amada, como que eu pratico esse ser filha amada? Crendo que eu sou filha amada. Porque o que Tiago diz é assim, ó, é Tiago 1, no versículo 22 e 24, o que ele diz? Porque aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Ou seja, porque você só reflete enquanto você está de frente do espelho. Porque depois que você se afasta dele, aquela imagem não está mais ali. Não está. Ele não tem condições de reter aquela imagem. Seja ela uma imagem positiva ou negativa. Porém, aquilo que você entendeu do que você viu, você carrega com você. Você carrega com você. E quantas inquietações são geradas a partir deste confronto, mesmo que a sua aparência ou o seu reflexo não esteja mais ali, mas você carrega aquilo que você viu consigo. Então, é muito importante quando a gente entende o que é, qual o reflexo que o mundo está te dando nesse espelho que ele é, e qual o reflexo que Deus te dá a partir da palavra dele, a partir da ação dele, a partir do amor dele. Então, isso é algo importantíssimo quando a gente trata desse assunto, quando a gente vai conceituar o que é belo, quando a gente traz esse tema, né, sobre beleza exterior, conversa, diálogo interior, para que a gente possa chegar realmente a um consenso, aí eu digo assim, um consenso que abençoa o que edifica, não tem como a gente fugir desse parâmetro bíblico. Pensando em aconselhamento, discipulado, eu acho que é muito importante lembrar de sempre trazer essa beleza que Deus, que está na palavra, né, a beleza do caráter, antes do que qualquer outra beleza, assim, porque eu já vi muito, já falei isso muito também, sem entender direito, mas quando alguma menina vem com alguma crise, assim, né, de autoestima, de identidade, e daí a gente fala, não, mas Deus te formou, Deus te acha linda, Deus formou a tua beleza, mas ainda assim focando no exterior, sabe? Lógico que, principalmente para nós mulheres, o exterior sempre vai ser importante, a gente vai ter esse cuidado e tudo mais. Mas você falando assim, eu parei para pensar quantas vezes eu, tentando trazer, obviamente, né, esse cuidado do amor de Deus, mas reforçando ainda só da aparência, né? Tipo, Deus te fez linda, Deus sonhou com a tua beleza e tal. Mas realmente, porque se a gente não consegue se nós não conseguimos olhar para nós e enxergar em nós essa beleza de caráter, essa beleza verdadeira, interna que Deus tem para nós, da forma como Deus nos fez, é muito difícil a gente conseguir passar esse encorajamento para outras meninas, outras mulheres, né? Porque se eu não consigo enxergar isso em mim, é difícil eu conseguir enxergar isso na outra pessoa. Por mais que às vezes também seja mais fácil você falar todas essas coisas para alguém do que você acreditar. Mas eu acho que assim, falando do coração, assim, sabe? De verdade, assim, do que tipo, olha, eu consigo ver a minha beleza não por quem, como as pessoas, como é a minha aparência externa, mas como eu sou por dentro, e eu consigo passar isso para quem eu tô caminhando junto, para quem eu tô discipulando,
e trazer essas pautas da Bíblia mesmo, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, assim, pensando em discipulado, enfim, né, em acompanhamento. Eu acho que cabe bem esse texto de Tiago exatamente isso, né? Porque ele fala, se você não pratica isso, ou seja, como que você vai falar de alguma coisa que você não crê? Isso é hipocrisia. Acaba sendo um aspecto meio hipócrita, que às vezes a gente nem se dá conta que muitas vezes a gente nutre, né? Porque a gente justifica de outras formas. Mas é bem isso, é isso que Tiago fala, porque se a gente não pratica aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente crê como palavra de Deus, realmente, ou seja, não vai permanecer. Não vai permanecer. E a gente vê isso muito, já que você citou essa questão de conversa, de discipulado, de aconselhamento. Quantas vezes a gente bate na mesma tecla, com a mesma pessoa e até conosco mesmo, no mesmo assunto, e aquilo ainda não é verdade em nós. A gente quer muito que seja verdade para o outro, e a gente até ora para que seja verdade para o outro, mas muitas vezes essa verdade ainda não é verdade em nós. E isso traz também esses aspectos de alguns conflitos que muitas vezes nutre a angústia no nosso coração. Eu acho que isso também está muito relacionado também de como a pessoa está, de como eu estou. Porque, voltando um pouquinho lá em Provérbios, né, que o coração alegre formoseia o rosto, nós já estamos tão angustiados por dentro, já estamos tão entristecidos por dentro, porque o nosso olhar, a nossa referência é o do outro, é do ser humano, é aquele quem eu vejo, é aquele que me vê. Isso nos leva lá lá para os Hebreus, quando eles têm toda aquela experiência com Deus, tem mar aberto, tem coluna de fogo, tem coluna de nuvem de dia, e ainda assim eles entregam ouro e as joias e tudo mais para construir um bezerro, porque eles queriam ver. E parecia que aquilo iria ver eles. Então, para aquilo eu vou conseguir ter devoção, porque Deus eu não estou vendo. E olha que eles tinham uma referência, né? Porque, gente, vamos combinar, né? Se hoje eu estou vendo uma coluna de fogo ali, mas pô, olha o quão é essa nossa necessidade do outro, do tipo daquilo que eu posso tocar, daquilo que eu posso pegar, daquilo que eu posso enxergar e que me parece que também está me vendo, né? Porque aqui para essa questão do ídolo, eles não nos veem de fato, né? Mas eu tenho um objeto ali. E às vezes é esse olhar para Deus que dificulta o meio do campo ali. Porque, ai, beleza, ai, eu já sei, Deus me ama, morreu por mim, tá. Mas o que você acha? Eu tô bem? Então, assim, é o quanto nós cremos e o quanto de fato Deus tem importância para nós. O que Deus é para mim? O que a morte de Jesus significa para mim? O que é o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, dizer: eu te fiz e você é boa. E o que eu fiz é bom, né? Como nós abordamos no episódio anterior. Que peso isso tem para minha vida? Então, é muito assim de como eu também estou disposta a receber tudo isso. A gente tem sim, né? Cada vez mais olharmos. A Losane antes aí nos bastidores, ela trouxe uma colocação assim bastante interessante, né? Que cada vez que ela vê alguma jovem, adolescente, enfim, né, com uma mudança muito brusca, ela tenta enxergar aquilo com outro olhar, né? O que de repente ela está querendo externar do seu interior que ela conseguiu externar dessa forma. E eu achei isso muito interessante, porque é a mudança do cabelo, é a roupa, ou de repente o jeito de falar, de repente o jeito de mascar chicletes, não, mas que está querendo chamar atenção está. Então, e a gente
cresce e vem os 15, os 20, os 25, os 30, os 35, mas enquanto a gente não se resolve com Deus, que peso tem Deus para mim? Que peso tem Jesus para mim? Né? O que é Ele falar para mim? Está tudo bem, descansa. Ai, que descansar nada? É claro que ele descansou, porque, né, filho de Deus, óbvio. É difícil a gente colocar isso em prática, porque a gente quer a opinião do outro, porque o outro eu tô vendo. O outro está me vendo, e eu tô vendo o olhar dele para mim. Eu estou vendo o olhar dela para mim. Eu consigo perceber, né, as caras e bocas, as expressões. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a voltar algumas casinhas nessa jornada, né? Voltar, dar uma parada, respirar e reavaliar aquilo que de fato importa. E aqui nós estamos falando que o que importa é aquilo que Deus diz o que eu sou. Porque todo o restante, ele cabe no estar, ele cabe no tempo. Hoje eu estou numa fase, amanhã eu estou em outra fase, hoje a moda é uma, amanhã a moda é outra. Tudo passa a ser efêmero, né? Enquanto Deus está dizendo aquilo que eu sou, para que Ele me formou, qual é o meu propósito. E aí a gente ganha um novo olhar para as coisas. Aí a gente vai se importar com o nosso exterior? Sim, mas não é num nível de vaidade que nunca nada tá bom. Óbvio que tem dias que todo mundo vai abrir um dia o guarda-roupa e falar, nossa, eu tô cheio de roupa, e nenhuma tá bom para mim, preciso ir no shopping. Né? A gente vai se olhar no espelho para se arrumar e a gente vai, né, encontrar as nossas rugas, os nossos fios brancos, e enfim, e tudo vai mexer com a gente de alguma forma, mas o que eu vou fazer com isso? De que forma isso vai bater em mim, né? Ou não vai bater? Eu vou falar assim, legal, é o ciclo da vida. O que eu, como ser humano, estou refletindo com tudo isso que eu estou aprendendo, com tudo isso que está acontecendo comigo? Que caráter eu estou formando? Que exemplo eu estou sendo? Que referência eu estou sendo? Eu acho que é mais ou menos esse o caminho, assim. Que começa já ali na nossa... Eu acho que é assim que a gente sai da adolescência e entra na juventude, que a gente já começa a adquirir um pouco outras responsabilidades, né? Que agora você já tem uma faculdade, você já tem que se preocupar com a profissão, daqui a pouco você tem o trabalho, e o tempo para você pensar em tantas outras coisas como a gente tem, né, na adolescência, né, que a gente leva para os nossos pais, para nossa mãe, hoje a amiguinha disse isso, mãe, a amiguinha hoje falou aquilo, mãe, a amiguinha... Agora a gente não tem muita amiguinha, a gente tem muita coisa para se preocupar, mas a gente precisa, né, ter esse equilíbrio e construindo o nosso amadurecimento é pautado na palavra de Deus, pautado naquilo que Deus quer para nós. Então, desde pequenos, desde pequenas, desde ali, a gente já aprender a ouvir sobre Deus. E por mais que eu não o veja, Ele existe. E Ele faz. E Ele cuida. E Ele está do meu lado. E em todos os momentos. Né? E eu acho que quando a gente traz esse Deus, que é um Deus presente, que é um Deus que existe, mas a gente vai dar essa importância, né? O que Deus pensa sobre isso? O que Deus gostaria que eu fizesse sobre aquilo? O que Deus, né? Tipo, a gente traz Jesus para nossa vida. Ele vai estar ali. Então, quando chegam as vozes exteriores, aquilo que todo mundo diz, mas o que Jesus diz? Mas o que Deus diz? É para esse lado que eu vou me agarrar, né? Porque eu conheço Deus. Ele está aqui do meu lado, eu já construí esse relacionamento com ele. Assim como a Cat estava falando, né, das vozes exteriores, né, e dentro da nossa pauta aí, a gente também tem essa questão de como identificar as vozes que a gente deve ouvir. Eu simplesmente acho que a gente vai ouvir todas. As exteriores, as interiores, as que a gente quer, as que a gente não quer. O que importa é o que a gente vai realmente levar em consideração, né, de todas essas vozes que a gente vai ouvir. Porque sejam elas exteriores ou interiores, elas serão positivas, como também serão negativas, né? A gente
se boicota muitas vezes falando negativamente sobre nós mesmos, assim como as pessoas do nosso círculo podem também fazer com que a gente realmente fique para baixo dependendo do que elas falam. Então, a gente tem que realmente ter. E é uma coisa, eu acho que repetitiva que eu vou falar, que a gente tem falado, acho que desde sempre que o podcast nasceu, que é do relacionamento com Deus. Mas eu só vou conseguir identificar as vozes que eu devo dar atenção a partir do relacionamento com Deus, a partir, né, de ter um relacionamento, ele vai me dar a sabedoria de compreender o que eu devo ouvir, como eu devo agir, né, mediante essas situações. Eu não sei vocês, assim, mas parece que eu tenho mais dificuldade em discernir as vozes interiores do que as exteriores, assim. Parece que as exteriores eu já consegui identificar as pessoas certas para ouvir e as para não ouvir. Mas que nem esses dias, até voltando para aquela questão de juventude, né, que a gente estava falando lá no comecinho. Eu parei para pensar, assim, lembrar da época de adolescente, e eu amava ir para os acampamentos. Assim, amava. Amava muito. E, nossa, eu fazia o maior fervo nos acampamentos. E eu parei de ir do nada, assim, porque foi tudo meio bagunçado, porque no último que eu fui eu quebrei meu dedo, então eu não consegui participar direito. Aí depois, o outro ano eu já estava casada, daí a gente foi no dos Jovens Casais, mas aí já era completamente diferente do que eu ia antes. Daí entrou a pandemia, daí a gente não conseguiu mais ir em lugar nenhum, e agora eu já nem tenho mais idade para ir em nada, assim, desses que eu ia antes, sabe? E já mudei de igreja, então também é outro estilo. E daí parece que eu não. Eu sou muito das despedidas, sabe? Das últimas vezes, assim. Então, se eu sei que uma coisa é a última vez, eu aproveito ao máximo. Daí fiquei com a sensação de que eu não aproveitei essa fase uma última vez, assim, sabe? E daí eu tava lembrando pensando nisso, e daí veio aqueles pensamentos tipo, cara, você perdeu. Ah, não, vida boa era aquilo, agora você não vai mais ter isso, tipo, sabe? É como se só fosse bom, a única época boa fosse aquela, assim. E daí, pouco tempo depois, eu já comecei a pensar, assim, eu falei, não, mas espera, beleza, eu gostava muito daquela época e tal, mas eu sou muito mais feliz com quem eu sou hoje. E aí eu comecei a pensar em várias coisas que eu amadureci, que eu me desenvolvi, a vida que eu tenho hoje, né, tipo, tô casada com meu melhor amigo, tô no emprego que eu gosto, tô crescendo. E, sabe, várias coisas que eu sonhava antes, que eu tô vivendo hoje, e que não quer dizer que só aquilo que eu amava fazer na minha adolescência era bom e agora o que eu faço hoje não é mais. É porque é uma fase diferente. É um ciclo que se encerrou. Não da forma que eu gostaria, mas é um ciclo que encerrou. E aí, daí depois eu percebi, assim, que para eu ter ficado triste com isso, e ter ficado tipo, não, realmente, nossa, a melhor fase da minha vida foi embora, e seria muito fácil, sabe? E daí acho que isso se aplica a todas essas áreas que a gente está conversando, né? Porque para mim, acho isso que ainda foi uma situação que consegui vencer. Mas eu acho que para mim o que é mais difícil são as vozes internas mesmo, assim. Tanto, né, em todas as áreas, assim. E daí, como a já falou, eu consigo lidar muito melhor com isso quando eu tô mais próxima de Deus, né? Mas acho que a gente sempre vai ter, mesmo, né, como a já falou, essas vozes e é a questão do que a gente vai dar importância, né? Que, como a já falou, mais uma vez, a gente vai escutar todas. Então, é saber qual dá o valor. Tem um trechinho que eu vou tirar aqui do nosso DS, que se chama Transformadas à Sua Imagem, que fala sobre as vozes interiores. E ela diz assim: estas vozes mantêm nossas almas aprisionadas no porão, nos desencorajam a tentar algo novo, ansiosas sobre o que os outros pensarão a nosso respeito e nos mantêm na rotina enfadonha do desempenho.
Ouvimos essas mensagens e as obedecemos por tanto tempo que elas criam raízes em nossos corações e se tornaram as palavras pelas quais vivemos. Palavras de inadequação, de fracasso, feiura. São mentiras que conhecemos melhor que a verdade. Então, como identificar essas vozes interiores? É justamente isso. É tudo aquilo que tenta nos aprisionar. É tudo aquilo que... E a gente tem, assim, uma tendência tão fácil de acatar isso como se isso fosse a verdade, né? Quando ela fala assim que são as mentiras que conhecemos melhor que a verdade, porque, Gé, olha, não vai dar certo isso. Gé, ó, esse negócio... Ah, é, né, Cat? Poxa, sabe, a gente já se entrega. Enquanto para alguém chegar e falar que vai dar certo, a Jéssica, né? Eu aqui vou continuar usando a Jéssica como um exemplo. A Jéssica vai continuar, ela vai começar a colocar um monte de obstáculos. Ai, mas é que tem aquele negócio. Não, mas esquece, para isso aqui a gente tem esse caminho. Não, mas é porque daí, sabe? Como a gente coloca obstáculos. Então, assim, para nós aceitarmos a verdade e encararmos a verdade, é muito mais difícil do que quando chega uma mentira que a gente simplesmente acredita e estica os braços e fala: beleza, pode me algemar, pode me aprisionar. Eu fui uma pessoa muito difícil de lidar com esses recomeços. É como se eu já tivesse uma planilha da minha vida. Aos 20 anos vai acontecer isso, aos 23 isso, aos 25 aquilo, aos 30 aquilo outro. E conforme a vida foi acontecendo, e essa planilha não ia sendo ticada, naquele time principalmente, eu falei assim, caramba, eu estou envelhecendo e não vou ser nada, ninguém. Eu não vou ter feito nada. Como isso mexeu com essa minha questão da maturidade, assim. E eu precisei recomeçar. E recomeçar algo após os 30 anos, gente, não é a leitura que o mundo passa pra gente. Aos 30 anos, minha filha, você já tem que estar estável. Aos 30 anos, minha filha, casada, com filho, com pós, com doutorado, com tudo, com a vida pronta. E só que a realidade não é essa, não é essa para todos. E é mais uma vez, né? Aquilo que o mundo fica ditando, fica colocando dentro do funil, colocando todo mundo como se fossem iguais. Todos precisam, esse é o nível. E enquanto não é assim. E eu acho que essa é uma carga tão grande que recai sobre nós, e aqui também sobre nós mulheres, né? Porque é o emprego, é a casa, é a família, são os filhos e as nossas mil e uma utilidades, né? E a gente chega uma hora que você não dá conta de tudo isso. Aí as redes sociais, a mídia, mostra aquela mulher que é uma excelente dona de casa, que lê 5 livros ao mês, que faz tudo. Daí você olha justamente para essa e fala, cara, eu desisto da vida. Jamais. E isso a gente aceita como uma verdade, enquanto a gente deveria parar, sentar, nos reorganizar. Se precisar recomeçar, vamos recomeçar. E quando eu aprendi isso, assim, foi tão libertador. E quem me ajudou nesse processo foi meu esposo. Porque ele sempre conseguiu enxergar em mim a capacidade que eu não enxergava. Então ele vinha assim, já com o mapa, né? Porque ele já sabia tudo que eu ia indagar. Ele já sabia tudo que eu ia apresentar de obstáculo. As pedras que eu mesma ia atacar. Eu não precisava de ninguém atacando. Então ele já vinha com todas as respostas, com tudo programado, com tudo certo, com aquele apoio, assim, que obrigada, Senhor. E daí a gente vai percebendo, né? Poxa vida, passa, você conquista aquelas coisas, as coisas acontecem e te sai um peso dos ombros enorme e você, poxa vida, né?
era um caminho tão mais fácil de se trilhar, por que que eu dificultei tanto? Justamente porque essas vozes interiores. A gente produz coisas que a gente produz mentiras que se tornam verdades de tanto a gente repetir. E a gente fica acreditando nessa mentira e a gente não sai do lugar. E nós não avançamos. Uma coisa dentro disso, né, dessa discussão sobre voz interior e voz exterior, é interessante a gente perceber o seguinte, que muitas das vozes interiores, elas não se desenvolvem sozinhas. Elas se desenvolvem a partir daquilo que é externo, assim como os nossos conceitos e tantas outras coisas. Então, se a gente volta lá atrás, eu acho que eu já disse isso num dos episódios anteriores, que o ser humano é o único animal que precisa de referências para aprender a ser ser humano. E isso não é só no sentido de aprender a andar, de aprender a falar, mas porque quando que ele aprende a falar? Quando ele ouve e ele fala aquilo que ele processa quando já tem quando há recursos, no sentido de concluir. Antes ele só vai repetindo, mas vai absorvendo, vai repetindo palavras, vai começando a associar. Mas quando você percebe que uma criança ela começa a tirar conclusões a partir de recursos que ela armazenou anteriormente. Então, quando a gente fala, da onde vêm essas vozes interiores? Eu recebi uma matéria-prima que eu processei e transformei em alguma coisa que eu utilizo ou contra os outros ou contra mim mesma. Se é interior, é contra mim, ou a favor de mim, mas esse mesmo processo ele vai se externalizar naquilo que eu lanço também sobre os outros, seja de positivo ou de negativo, porque de alguma forma eu tenho que entender que eu recebi matéria-prima e processei na minha forma de conclusões. Então, quando eu pego quando eu falo de voz interior e eu começo a ver as conclusões que eu chego a meu respeito, e muitas vezes a respeito do outro, porque tem muitas coisas que eu não verbalizo em relação aos outros, mas que eu processo interiormente, eu digo a respeito dela interiormente, seja de positivo ou de negativo. Eu acho que ninguém aqui vai me deixar sozinha nisso, porque é uma realidade que a gente vivencia. E por isso que eu gostaria de voltar um pouquinho ali sobre como que o nosso estado emocional afeta, de certa forma, a maneira como nós nos vemos. Por quê? Tem uma coisa que eu acredito que vai englobar também aquilo, um pouco do que a Cat disse, do que foi dito até agora. Tem um texto em Mateus 6, o versículo 22, 23, que ele está inserido numa parte muito interessante, quando Jesus está falando e aconselhando que para não se acumular tesouros nessa terra. Eu achei isso fantástico, porque a gente, como foi dito, daquilo que é palpável, daquilo que é material, daquilo que de alguma forma traz uma certa segurança palpável para mim. E ele diz assim, para a gente não acumular tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde ladrões podem roubar. Se a gente pega essa palavra e começa a aplicar dentro de tudo que a gente está conversando, a gente vai ver que faz muito sentido quando a gente diz sobre se apegar à verdade. Porque ele diz o seguinte, por que eu não devo acumular aqui? Porque a gente deve fazer isso realmente
para a gente acumular tesouros aonde? Nos céus, aonde essas coisas não têm condições, não têm permissões de acontecer. E daí ele fala uma coisa muito interessante no 21, ele fala assim, aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Novamente eu digo, como se a gente pega essas palavras e traz como aplicabilidade dentro dos assuntos que nós estamos conversando hoje e também em outros. A gente vê aqui, ó, ele fala assim, aí, como que isso faz sentido? Porque no verso 22 ele diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas serão? Ou se as vozes que há dentro de você são trevas, que tremenda escuridão, que tremenda escuridão você vai estar. Então, a gente tem uns ensinos. Nossa, isso aqui, a minha cabeça está explodindo de pensar exatamente nessa direção. Porque o espelho ele só reflete se há luz. Se não há luz, você pode chegar diante dele que ele não vai mostrar nada para você. Então, mas e se essa luz que você está vendo, que tá te fazendo, né, ou está refletindo alguma coisa para você, são trevas por trevas? Que tremendas distorções estarão diante do nosso olhar. E dentro dessa palavra que ele fala assim, nossa, se realmente se aquilo que eu não estou enxergando como palavra de Deus, que é a luz que me ilumina na escuridão, que ilumina as minhas trevas, se essa não for a luz que realmente esteja descortinando no sentido de me dar discernimento de que tipo de vozes realmente eu estou seguindo, melhor dizendo, a gente vai perceber que muitas vezes a gente está indo por eu vou usar essa expressão, a gente está indo às vezes por um buraco. E a gente nem sabe como a gente foi parar lá, porque muitas vezes aquilo que realmente a voz que eu estou dando ouvidos é uma voz que não é baseada, que não é luz, mas que é trevas. Por isso que eu disse, né, um pouquinho atrás, que como eu desenvolvo essas vozes, ela não vem sozinha. Essas vozes baseadas a partir de alguma matéria-prima. E se essa matéria-prima não for luz, mas for trevas, o que de fato eu estarei ouvindo, se não trevas? Conseguem perceber? Eu não sei se eu estou sendo muito viajando demais nisso, mas isso para mim se torna muito claro em termos de aplicabilidade, né? Porque a gente nasceu ouvindo. Né? Há teorias aí que dizem que até mesmo existe na vida intrauterina a gente ouvia vozes, mesmo sem discerni-la exatamente o que era, mas a gente ouvia vozes. E à medida que a gente vai crescendo e tendo esse entendimento, que tipo de vozes são essas? Às vezes são vozes de desvalor, tem vozes de afirmação, tem vozes de não afirmação, tem vozes que encorajam, tem vozes que desencorajam, tem vozes que descrevem a sua pessoa para você de uma maneira positiva, mas tem outros que descrevem de uma maneira totalmente negativa. E daí entra naquilo que a Cat citou, mas qual voz que eu estou ouvindo? Melhor, e você, Jéssica, disse assim, não, nós estamos ouvindo todas, exatamente, mas na qual a gente vai dar crédito? Qual que realmente a gente vai realçar na nossa caminhada quando a gente deseja no nosso coração estar liberta de determinadas cadeias que a gente consegue reconhecer, mas muitas vezes não sabe como se livrar.
E muitas dessas soluções, ou muitas dessas chaves para abrir essas algemas ou cadeias, enfim, aquilo que você se sente aprisionada, vai estar exatamente aí, em você se apropriar da verdade e usar essa verdade como luz nas suas trevas, né? E usar dessa luz como chave para te destrancar ou te libertar de onde você tem estado recolhida durante, né, sei lá, durante tanto tempo, né, assim, dentro do seu histórico. Sério, isso veio na minha cabeça hoje com uma, assim, ó, como um tição. E eu falei assim, nossa, exatamente quando a gente se apega tanto no material, e é exatamente essas coisas, essa aparência exterior, que realmente ela vai passar, vai ser corroída, né? E muitas vezes, e realmente ele fala para a gente acumular nele, no céu. Nossa, eu achei fantástico isso aí. Perdão se eu me empolguei. Eu vou citar então a frase, mais uma frase do texto lá do Transformados à Sua Imagem, que diz assim: a minha identidade é a essência de quem eu sou, uma constante pela qual sou definida, independente das circunstâncias. Que eu acho que esse episódio nos ensinou isso, que a gente não estar pautada nas circunstâncias, as vozes exteriores, as pessoas, o estar, mas no ser, no que Deus quer que eu seja, né? E ela diz assim: a identidade em Cristo é uma força poderosa e viva. A minha identidade define e molda a minha vida. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Jéssica, realmente, Oi. assim, eu só queria encorajar, assim, do fundo da minha alma, realmente, porque realmente essa palavra me impactou muito. Que do fundo da minha alma, quem, né, das nossas ouvintes, quem estiver ouvindo, que separe realmente um tempo e leia esse texto de uma maneira muito pessoal. Leia esse texto de Mateus 6, de 19 a 24, tentando realmente trazer essa aplicabilidade dentro desse contexto que a gente conversou. Eu creio assim, vocês não fazem ideia o quanto isso tá borbulhando na minha mente, no meu coração, como verdade, como verdade. Então, o que eu deixo aqui, como, embora eu já tenha me falei que eu me empolguei demais, mas o que eu deixo realmente é esse encorajamento para as nossas ouvintes, que realmente tire um tempinho e leia texto, esse texto focado dentro do nosso tema, dentro daquilo que a gente tem conversado, assim, não só nesse episódio, mas dentro dessa temporada sobre autoestima. E eu somo com vocês duas citando 1 Coríntios 13:12, que diz: porque agora vemos como em espelho obscuradamente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecida. Amém. Amém. E esse foi o nosso episódio Além do Espelho, né? E acho que compreendemos que esse além está em Cristo. Então, nos acompanhe nos próximos episódios, nos acompanhe nas nossas redes sociais, que Luana nunca deixa a gente esquecer, né? Aí no Facebook, no Instagram, que é Pão Diário Oficial, no YouTube, Pão Diário Brasil, e acesse nosso site pãodiario.org.br. E sempre se lembre, porque Deus ouve elas, Deus te ouve e Deus nos ouve.